Hoje eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre microbiota. O que é microbiota? Muita gente talvez ainda não ouviu falar nesse termo, que é fácil, eu vou explicar para vocês. Microbiota é o conjunto de micro-organismos que habitam os diversos órgãos que nós temos no corpo. Por exemplo, o conjunto de micro-organismos que habitam o nosso intestino é a microbiota intestinal. Todo adulto tem e o bebê também tem sua microbiota. E por que é importante a gente falar da microbiota de um bebê relacionado à cólica? Pelo fato de que é comprovado cientificamente que a microbiota de um bebê com cólica é uma microbiota alterada, é uma microbiota desequilibrada. Isso quer dizer, não está saudável. E tem um nome, tem um termo técnico para a gente dizer uma microbiota quando ela não está saudável: disbiose. Em todas as áreas da medicina, hoje a gente vê um espaço muito grande para o estudo da microbiota e da relação com as diversas doenças. E com a cólica não seria diferente. Então, uma vez que a gente já sabe que a saúde, o equilíbrio da microbiota de um bebê é determinante para as cólicas, a gente agora então vai dar um novo olhar para essa correlação. A gente já sabe que um bebê é imaturo, mas falar que a cólica do bebê é causada pelo fato do intestino do bebê ser imaturo é muito raso e superficial. Hoje a gente consegue realmente ter uma visão muito mais completa e profunda em relação à cólica, inclusive avaliando essa questão da disbiose intestinal do bebê. E por que eu falo que a imaturidade intestinal do bebê é um argumento raso? E não quero dizer aqui que a imaturidade intestinal do bebê não é importante. Ela é importante, mas ela não é determinante. Não é determinante pelo simples fato de que nem eu e nem você vamos mexer na imaturidade desse bebê. Só o tempo vai permitir esse bebê se desenvolver na velocidade dele. Mas a disbiose, uma vez que esse bebê apresenta esse desequilíbrio microbiota, a gente sim consegue interferir, isso quer dizer melhorar o quadro de disbiose e então melhorar a cólica. Um exemplo muito simples de você enxergar o que eu estou falando aqui é o caso, que a gente tem de quando o bebê ele usa o colides, que é uma bactéria saudável, Lactobacillus reuteri. Ele usa o colides, que é essa bactéria probiótica, pelo intervalo mínimo do uso, contínuo de 21 dias. A partir então desses 21 dias, o bebê ele começa a ter melhora da cólica. Por quê? A bactéria saudável, ela vai compor essa microbiota do bebê alterada de cólica que estava em disbiose. A bactéria saudável diminui a disbiose e então eu diminuo o quadro de cólica no bebê. Veja, a microbiota é formada por diversos micro-organismos, dentre os principais as bactérias. Quando eu pego o colides, que é uma única bactéria, e eu dou para o bebê aos 21 dias ali contínuos, com uma bactéria apenas eu já começo a melhorar a cólica do bebê. Mas pelo leite materno, a mãe ela pode chegar a passar uma variedade de 700 bactérias diferentes, saudáveis caso essa mãe também seja saudável. Então o leite materno ele pode ser uma suplementação de bactérias probióticas muito potente. E o que determina essa composição saudável de bactérias na mãe? O estilo de vida dela, principalmente a alimentação, o sono, controle de estresse. Atividade física eu não vou falar porque no pós-parto é muito difícil a gente fazer atividade física, mas obviamente interfere também o seu histórico de vida quando a gente avalia esses fatores. Dessa forma, eu quero que vocês entendam o que é microbiota, o que é disbiose. Um bebê com cólica, ele tem esse contexto alterado e passível de mudança e de melhora. A imaturidade tá lá. Bebês prematuros têm maior imaturidade, apresentam muitas vezes, geralmente, mais cólica. Um bebê que nasceu a termo, por vezes desenvolve mais rápido, mas é tudo muito individual, a gente não tem como garantir isso. O que eu posso garantir é que mudando a sua alimentação, você, mãe, você melhora a sua microbiota. E, em consequência, a sua composição de microbiota, o seu leite materno, a forma que você vai suprir o seu bebê também de bactérias vai ser mais saudável. E vai dar mais suporte para o tratamento das cólicas. Um outro exemplo muito prático e fácil de você, mãe, entender o que eu estou falando. Quando a mãe, por exemplo, que está amamentando, ela come algum alimento que leva ela a ter diarreia e, obviamente, o fato de ter mudado a frequência intestinal, a alimentação ali que gerou uma reação no intestino dela, alterou também a microbiota da mãe. O que acontece com o bebê? Ele geralmente tem diarreia. Um segundo exemplo muito fácil de vocês entenderem na prática o que eu estou ensinando aqui. Quando a mãe que amamenta usa antibiótico, por exemplo, para um caso de uma mastite, quando foi prescrito pelo médico, ela tem alterações no intestino dela.
Por quê? Porque o antibiótico, o tratamento dele é eliminar as bactérias para que aquelas patogênicas que geraram uma infecção sejam então controladas. Mas o bebê, ele entra também como consequência recebendo o efeito da mudança da microbiota da mãe, da mudança dessa composição de microbiota da mãe. Por quê? O antibiótico alterou a microbiota da mãe e como ela tem uma relação muito íntima através do que ela passa via leite materno para o bebê, ela vai também alterar naqueles dias a microbiota do bebê. Geralmente, uma mãe que usa antibiótico, o bebê apresenta uma cólica mais acentuada. Vejam, então é uma relação íntima, microbiota da mãe, microbiota do bebê. Microbiota da mãe mais alterada, mais disbiose, com mais bactérias patogênicas, microbiota do bebê com mais disbiose, mais cólica. Eu convido vocês a me acompanhar em outros vídeos onde eu consigo explicar aqui melhor essa visão da medicina funcional, eu como nutricionista funcional, trazendo para vocês essa relação sistêmica e ampla da saúde da mãe como um todo, alimentação, intestino e a saúde do bebê no motivo das cólicas. Convido vocês a mandarem também suas dúvidas, escreverem aqui embaixo para que eu consiga responder mais e ajudar mais mães também.